Bom dia, meu nome é Karina. Bom dia, meu nome é Gabriela. Bom dia, eu sou a Júlia. E o nosso trabalho é cromo em água de consumo humano. Bom, para introduzir um pouco o tema, a gente trouxe algumas informações. A primeira delas é que em soluções aquosas, o cromo comumente se apresenta em dois estados de oxidação, o cromo 3+, e o cromo 6+. O elemento cromo e o íon cromo 3+, eles não são tóxicos, inclusive o íon ele é muito importante para o metabolismo de glicose, lipídios e proteínas da maioria dos mamíferos. Entretanto, o cromo hexavalente, o cromo 6+, quando dissolvido em água, ao contrário do elemento e do íon 3+, ele sim é tóxico. O cromo hexavalente pode ser transportado a grandes distâncias pela água subterrânea devido pela sua alta solubilidade. Ele pode ser reduzido a cromo 3, podendo ocorrer a precipitação em água. E, além disso, ele pode ser reduzido rapidamente para o cromo 3 na presença de matéria orgânica, ferro 2 e sulfetos dissolvidos, especialmente em locais que têm baixo valor de pH. As suas espécies mais comuns são íon cromato e dicromato, e dependendo do pH do meio. Algumas doenças, então, que podem estar relacionadas ao consumo ou à exposição desse cromo hexavalente. Podem ocorrer ulceração crônica, perfuração do septo nasal, dermatite alérgica de contato e cicatriz. Também pode ocorrer o desenvolvimento de asma, insuficiência renal aguda e danos nos rins, e câncer pulmonar também. E a irritação do trato respiratório, como tosse, bronquite e, como citado anteriormente, a asma. Bom, a quantidade máxima permitida para água de consumo humano, água potável, então, a legislação brasileira estabelece que a concentração máxima para o cromo 3+, é de 0,5 miligramas por litro, e já para o cromo hexavalente é de 0,05 miligramas por litro. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de detecção do parâmetro para o cromo. O primeiro deles é um método que se baseia na formação de um complexo extremamente estável de cromo 3 com ácido etileno de amino tetracético, que é o EDTA. O segundo é um método que utiliza espectrometria de absorção atômica com chama, e por último é um método que utiliza fluorescência de raios-x. Então, o método que apresenta sensibilidade para ser usado para detectar esse parâmetro escolhido, a gente vai falar um pouco sobre ele agora. O método é o método espectrofotométrico, que utiliza análise multicomponente, que é uma análise que a gente vai falar um pouco mais sobre ela depois. A espectrofotometria é um método cujo o princípio básico é que cada composto absorve ou transmite luz de uma certa amplitude de comprimento de onda. Assim, a medida também ela pode ser usada para medir a quantidade de uma substância química já conhecida. Bom, complementando um pouco a fala da Karina, a gente trouxe também uma tabela que ela é a relação entre o comprimento de onda e as características de cor. A partir dessa tabela, a gente consegue perceber que as radiações eletromagnéticas com comprimento de onda entre 380 e 780 nanômetros são visíveis ao olho humano, sendo que abaixo de 380 a cor absorvida é a ultravioleta e acima de 780 nanômetros ela está no infravermelho. Agora eu vou citar alguns conceitos importantes para entender todo esse método. Um deles é a transmitância, que exprime a fração da energia luminosa que consegue atravessar uma determinada espessura de um material sem que seja absorvido, ou seja, a capacidade de transmitir a luz. E o segundo dela é a absorbância, que exprime a fração de energia luminosa que é absorvida por uma determinada espessura de um material, ou seja, é a capacidade de absorver a luz. Quando a absorbância de uma solução aumenta, a transmitância diminui e vice-versa. A análise multicomponente, então, que foi citado anteriormente, é uma extensão da lei de Baer para M componentes, que ela é realizada pelo software do
fotômetro. E a partir dela é possível que a gente realize a determinação e a quantificação simultânea das concentrações de espécies de cromo 3 e cromo 6, a partir dessa equação que está aqui no slide. Bom, para concluir a nossa apresentação, a gente trouxe uma curiosidade, que é o filme Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. E esse filme ele relata os efeitos do cromo, os malefícios dos efeitos do cromo, nesse caso. E a história ela foi baseada em fatos reais, em que a cidade de Winkler, na Califórnia, Estados Unidos, ela foi vítima de contaminação por cromo hexavalente através da água. E a empresa responsável pelo caso foi a PGE, Gás e Eletricidade do Pacífico. E esse acontecimento resultou em inúmeros casos de mortes, doenças e malformações nos habitantes. A doença mais prevalente, inclusive, foi o câncer. Essas são as nossas referências. E obrigada pela atenção.